Boa noite a todas, boa noite a todos. Estou muito feliz de abrir essa mesa, abrir esse seminário e convidar o professor José Ricardo. Ele é professor associado da Faculdade de Direito da UERJ, fez doutorado lá na Federal de Santa Catarina e também é editor de uma revista maravilhosa. Se vocês não conhecem, por favor, leiam, busquem conhecer, enviem artigos, uma revista excelente, a revista Direito e Praxis, que o professor Zé Ricardo tem, assim, com muito apreço nos últimos anos se dedicado. E como a gente sabe, ninguém faz nada sozinho, tem uma turma muito boa junto com o Zé, ele pode falar melhor sobre isso. Mas, assim, conhecer o trabalho desse excelente professor de Direitos Humanos, que eu já tive o prazer de assistir inúmeras aulas e hoje vai ser mais uma. Obrigada, Zé Ricardo, boa noite. Depois eu passo para as nossas demais convidadas. Vai lá, Zé. Bom, Nadine, antes de tudo, te agradecer pelas tuas palavras tão gentis e carinhosas, dizer que eu tenho muita saudade dos tempos que a gente estava junto no grupo de pesquisa e trabalhando, e é bom reencontrá-la ainda aqui virtualmente, mas é muito bom. E cumprimentar a Luciana, a Mônica, a Thalíria, que está por chegar ainda nesse nosso encontro, dizer que para mim é um motivo não só de alegria, mas de orgulho poder participar de uma mesa ao lado de tantas mulheres poderosas e empoderadas, né, e que estão ajudando a construir a história dos direitos humanos. Então é isso, é uma alegria muito grande estar aqui e agradeço ao CEPED, né, por meio da professora Ivanilda, pelo convite que fez a mim e a todos nós. Bom, eu queria começar conversando, pessoal, sobre esse tema, porque a Nadine falou isso, o tema é oportuno, nós estamos aí no período de comemoração, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Dia dos Direitos Humanos, e começar dizendo o seguinte: direitos humanos é um conceito em disputa. É isso. Não há consenso em torno da ideia de direitos humanos e há críticas que são feitas aos direitos humanos de todos os lados. Críticas de direita, críticas de esquerda, o que revela exatamente esse caráter um pouco polissêmico, né? São diversos os sentidos possíveis para os direitos humanos. Mas eu quero destacar, quero falar de um ponto de vista da expectativa da luta pelos direitos humanos a partir de uma pretensão de mudança, de transformação. Né? Pensar os direitos humanos como alguma coisa que vem para trazer alguma transformação. E se a gente for pensar nessa perspectiva, eu posso falar de uma pretensão de emancipação que os direitos humanos trazem. Então, por que é tão importante se falar em direitos humanos e, ao mesmo tempo, porque há tanta resistência aos direitos humanos? Porque eles trazem uma perspectiva de emancipação, onde a pessoa, né, o homem e a mulher, podem ter uma vida que seja emancipada daquelas forças que empurram esse homem e essa mulher para a exploração, para a opressão ou para a exclusão. Essa perspectiva é claramente trabalhada pelas forças progressistas, sobretudo do norte. Do norte do norte global, do norte do mundo. Quando a gente fala de uma perspectiva do sul global, os direitos humanos, eles podem ser vistos, e acredito eu, deveriam ser vistos, não apenas a partir de uma perspectiva de emancipação, mas propriamente a partir de uma pretensão de libertação. Vejam que pode parecer quase a mesma coisa, né? Emancipação e libertação. Enquanto para o norte global eles sempre funcionaram, como eu disse, como esse discurso emancipatório, como uma luta por práticas emancipatórias, para nós do sul global, não há que se falar propriamente de emancipação, porque o nosso projeto, antes de mais nada, é de libertação de práticas coloniais que fundaram a modernidade e, ao mesmo tempo, com a modernidade, criaram esse modelo de relação geopolítica que nós vivemos. Então, muito da opressão
da exploração, da exclusão que é vivido no sul global vem em função não apenas daquelas relações tradicionais que desde há séculos se denuncia ali no norte global, sobretudo na Europa, mas por razões específicas do processo colonial que nós vivemos, né? Então, a expectativa que eu tenho da importância do debate em torno dos direitos humanos é que eles tragam para nós práticas que não sejam exatamente emancipatórias, mas que sejam libertárias e que possam servir para a gente denunciar todo esse processo de opressão, de exploração e de exclusão, mas também de colonialidade que marca não só a nossa terra, não só América Latina, África em especial, mas que marca os nossos corpos também. Bom, dentro dessa perspectiva dos direitos humanos a partir de uma pretensão libertadora ou libertária, eu queria fazer uma rápida consideração aqui sobre o processo político de maneira geral, que é exatamente sobre o que trata a nossa mesa, pessoal. Tem um físico estadunidense chamado Thomas Kuhn, que lá na década de 60 publicou um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Nesse livro, o Thomas Kuhn está tratando de epistemologia, filosofia da ciência, mas eu quero pedir emprestado dele uma categoria que eu acho que nos ajuda a pensar a política hoje. Porque o Thomas Kuhn, nesse livro, ele fala sobre o conceito de ciência normal. Ele diz o seguinte, olha, o que é ciência normal? Quando os pesquisadores, os cientistas produzem conhecimento, eles produzem a partir de um paradigma. Todo conhecimento que é produzido, todas as práticas científicas que são produzidas a partir deste paradigma vigente. Isto é a ciência normal. Tá? Por bem, eu quero tomar essa categoria de ciência normal, que são as práticas científicas feitas sob a vigência de um paradigma, para fazer aqui uma espécie de analogia com o que eu vou chamar de política normal. Política normal. O que seria a política normal? Seriam exatamente aquelas práticas políticas que funcionam dentro e a partir de um determinado paradigma, de uma certa forma de ver as relações políticas. Pois bem, na política normal, as práticas são feitas a partir de o que eu vou chamar aqui de um marco democrático ou de um referencial democrático. Pensando a democracia, claro, a partir daquilo que a gente conhece de uma democracia liberal, representativa, mas pensando também a democracia como a possibilidade das pessoas se organizarem, do povo se organizar em termos de movimentos sociais também, e a partir daí apresentarem pautas de reivindicação e a partir daí, de alguma forma, tomarem parte em processos de mudança social, em processos de conquista de direito. Isso é o que eu vou chamar de uma política, de práticas dentro de uma política normal que é referenciada na democracia. Por bem, por que eu estou falando isso? Porque eu vou sustentar a hipótese aqui, pessoal, de que nós não estamos vivendo um momento de política normal. É isso. Em boa parte do mundo, e especialmente no Brasil, nós não estamos vivendo um período de política normal. Seria, para usar ainda uma comparação com Thomas Kuhn, um período de política anormal. O que significa isso, então, a política anormal? São as práticas políticas que são feitas dentro de uma referência ou de um marco democrático que está em ruínas. É isso. Então, o que eu estou sustentando é que a nossa democracia está em ruínas, ou seja, está sendo arruinada,
isso desestabilizou as condições de realização da política normal e, portanto, nós estamos vivendo um período excepcional de política anormal, ainda que essa excepcionalidade não seja semelhante a momentos de estado de exceção que nós já vivemos no passado. Não é isso, não estou falando que a gente vive um estado de exceção idêntico às ditaduras que o Brasil viveu, mas ainda assim é um período de anormalidade política, onde a gente assiste, né, esse arruinamento da democracia basicamente por duas forças. E que forças são essas? Primeiro, é o retorno do neoliberalismo. Né? O retorno do neoliberalismo, ele desestrutura as condições socioeconômicas de exercício da política. E essa desestruturação das condições do exercício da política faz com que boa parte da população sequer tenha condição de se organizar social e politicamente para reivindicar direitos, para pautar determinados interesses, simplesmente pelo fato de que elas estão cada vez mais submetidas a uma condição de ultra precariedade do trabalho ou mesmo do desemprego. Né? Isso para não falar, evidentemente, aquela parcela significativa da população que foi empurrada para a miséria. Né? Então, nessas condições, não há como se falar em participação democrática, porque as pessoas não têm liberdade para o exercício da democracia. O Rousseau tem uma passagem onde ele diz o seguinte: eu só posso falar em democracia onde uma pessoa não precise se vender a outra pessoa, e onde uma pessoa não tenha condições de comprar uma outra pessoa. Então, o neoliberalismo, ele solapa as condições de organização democrática, né? E é só lembrar que uma das primeiras tarefas do neoliberalismo é exatamente fazer a desarticulação dos movimentos sociais, porque os movimentos sociais produzem demanda para o Estado. E para você ter um Estado mínimo, ele não pode assumir compromissos em responder demandas da sociedade. Então, o que ele faz? Ele tenta quebrar a espinha dorsal da organização popular para não gerar demandas e ele não ter que responder a essas demandas todas, né? Então, é só lembrar que o ministro Paulo Guedes, antes mesmo de ser nomeado ministro, disse numa entrevista a um jornal, com todas as letras, que nós vamos desmontar a economia da social-democracia. Foi o que ele falou. Então, vejam, a economia da social-democracia. Né? A gente não está falando de nada propriamente revolucionário que tenha acontecido no Brasil nas 2 últimas décadas, mas o retorno do neoliberalismo tira as condições de organização democrática e, destruindo o marco referencial democrático, faz a política se tornar anormal. E, por fim, pessoal, a segunda força, o segundo elemento que solapa a democracia, que arruína a democracia e faz a política ser transformada em política anormal, é o retorno do fascismo. O que a gente assiste hoje no Brasil é uma espécie de neofascismo que, ainda que não tenha propriamente a mesma estrutura do que foi o fascismo na primeira metade do século XX na Itália, portanto, eu não estou fazendo uma comparação histórica, né, e sim mais filosófica. O fascismo, ele recupera exatamente aqueles mesmos elementos que já estavam presentes em outros momentos, e fundamentalmente ele transforma o que é a prática adversarial típica da política. A política se caracteriza, a política normal se caracteriza por essa divisão entre nós e eles, eu e eles, porque há disputa de diferentes projetos.
isso é normal na política, mas ele transforma esta prática normal da política adversarial na política do ódio, onde o adversário deixa de ser adversário e é conduzido à condição de inimigo. E quando o adversário é inimigo, a relação que eu passo a ter com ele é de destruição, porque é isso que você pretende fazer com o inimigo. Você destrói o inimigo. Então, todas aquelas forças, movimentos e pretensões que são colocadas contra o centro fascista do poder, se procura destruí-las, né? Essas forças são visadas para sua própria destruição. Então, a gente passa a assistir exatamente um esforço de destruição de muitos setores da vida social e que não fazem nada mais do que ter a busca de direitos, né, por redistribuição, por reconhecimento, etc. Isso se dá desde níveis simbólicos, né, inclusive como as piadas e tudo, até níveis muito concretos. E desses níveis concretos, você tem algumas práticas que são mais brandas. É só a gente lembrar que na FLIP, na Feira Literária Internacional de Paraty, na última que nós tivemos, se não me engano, ano passado, ao mesmo tempo em que alguns autores que eram identificados como autores de esquerda falavam nos seus momentos da agenda, etc., grupos neofascistas, do outro lado, colocaram carros de som tocando o hino nacional num volume estrondoso, exatamente para inviabilizar que aquelas palestras pudessem acontecer. Então, é como se fossem milícias paramilitares atuando para impedir o debate democrático. E olha que eu chamei isso de brando, porque na versão mesmo mais cruel a gente vê aumentar numa escala exponencial os crimes de ódio no Brasil. Os crimes de ódio que recaem não apenas sobre as camadas mais empobrecidas da sociedade, mas que recaem também sobre grupos mais específicos, né, como negros, mulheres, índios, enfim. São setores mais visados pelo neofascismo para serem eliminados e calados, né? Por isso tudo, pessoal, é que eu digo que nós não estamos num período de política normal. Eu acho que a gente precisaria seriamente pensar estratégias para que todas as forças que, de alguma forma, se identificam com a pretensão libertária dos direitos humanos possam se unir para a gente fazer tanto a resistência democrática social, no plano da cidadania, quanto a resistência democrática institucional, no campo da política profissional, dos partidos e do parlamento. Bom, agradeço demais a vocês pela gentileza de terem me ouvido essas reflexões, e eu tenho certeza que agora, tanto a Mônica, como a Luciana, como a Nadine, como a Thalíria, vão dar uma visão mais prática dessa história toda. É isso, gente. Obrigado. E Nadine, mais uma vez, obrigado, viu?